Não querer sentir a tristeza é o que adormece, é o que traz o vazio, a falta de sentido, o buraco no peito. Eu já participei de uma constelação, deixa eu... Pronto, resolvi o calor. Eu já participei de uma constelação e foi uma constelação rápida, que era para olhar uma relação que você tivesse e a pessoa que eu estava trabalhando tinha uma tristeza tão profunda que é como se ela tivesse um buraco no peito. Eu representei essa pessoa e quem estava comigo me representou. Então, é uma constelação feita em dois, foram várias duplas, cada um trabalhou a sua constelação e daí revezou. Então, eu representei a pessoa e a outra pessoa me representou. Essa pessoa que eu representei, ela tinha é como se ela tivesse um buraco no peito. Eu senti esse buraco no peito e veio um choro muito grande, assim, muito intenso. Eu nem imaginava, acho que eu não lembrava de chorar daquele jeito. Isso foi em 2011. Ou seja, eu senti o que a pessoa sentia naquele momento. Ou ainda sente, não sei. Mas, ao mesmo tempo, essa tristeza estava na relação. Aí teve essa pessoa recebendo o cuidado, e aí um preenchimento, daí melhorou a relação. Na representação você sente no corpo, eu sim, sente no corpo. Com o boneco eu sinto o boneco movendo, por exemplo. Com pessoas, eu já senti um peso no corpo. É mais nesse exemplo que eu dei, eu senti a tristeza e chorei. Isso numa sala com várias pessoas. Eu era participante nesse evento. Aí eu chorei. E sendo que eu estava recém conhecendo constelação familiar, não era uma coisa que eu já estava familiarizado, mas não foi algo ruim ou que eu senti vergonha, ao contrário, foi um alívio. Foi bom ter chorado. Saiu aquela dor, porque a dor que a pessoa tinha, de alguma forma, me afetava a forma da relação. E ali não quer dizer que mudou a dor da pessoa, mas mudou algo que estava na relação e que de alguma forma eu sentia também. Porque isso foi em 2011. Eu só fui trabalhar a minha tristeza em 2018. Eu ainda levei 7 anos para entender e trabalhar a minha tristeza, que não era só minha, era da família. Dor, por exemplo, então, eu nunca senti dor como representante, até porque eu, como representante, não sentia muito, mas teve momentos que eu senti. Poucas constelações que eu senti intensamente. Uma, uma eu representei o irmão mais novo viciado em drogas da pessoa que estava constelando. Então, quem estava constelando, quem era o cliente da constelação, era uma pessoa que estava na formação em constelação, eu também estava. E aí, o tema dele, isso foi em 2011 também. Ou 2012, não lembro, foi entre 2011 e 2012. Ele trouxe o tema que ele tinha internado o irmão à força numa clínica para dependentes químicos. Então, ele, à força, levou o irmão para essa clínica. E aí ele quis constelar essa relação com o irmão. E aí ele me escolheu para ser o irmão dele. E eu, em pé na sala, eu senti um peso e um incômodo muito grande. E aí eu fui abaixando e deitei no chão. Nisso que eu deitei no chão, a facilitadora pediu para mais 2 pessoas deitarem também no chão. No que eu fiquei ali, foi passando aquela dor, aquele peso, aquele sofrimento. É como se fosse assim, me entreguei. Parei de resistir. Aí foi diminuindo. Esse irmão que estava constelando, que é o que internou a força, o irmão mais novo, ele chegou perto de mim e eu achei muito ruim. Eu não queria ele perto de mim. Aí ele se afastou.
Depois que saiu o incômodo que eu estava sentindo, eu levantei e tinha um irmão do meio. E fui para perto do irmão do meio. Foi essa a constelação. Acabou assim. Acabou desse jeito. Então, liberou esse peso que esse irmão sentia, mais novo, e ficou assim. É o que foi possível, né? Nessa constelação. É que essa forma, em 2011 e 2012, é uma forma tradicional. Não precisa chegar numa solução necessariamente. Houve uma mudança, essa mudança é a solução. Quando eu facilito, eu busco, na medida que o campo permita, chegar mais perto de uma solução. Então, seria possível mais algum passo, mais alguma etapa, assim. Mas dessa forma, lá de 2011, foi uma forma da forma tradicional, onde só o movimento já é a solução, só o movimento já... Porque já teve uma mudança importante. Aliviou o peso e, e eu me levantei e fui para o lado do irmão do meio. Daí, no módulo seguinte, que era um módulo de 3 dias a cada 3 meses, eu perguntei para essa pessoa, falei, ei, como que tá seu irmão? Aí ele disse assim, ele fugiu da clínica, me cercou numa rua pouco iluminada e bateu em mim. Ele disse, então, pode ter sido consequência da constelação, ou talvez acontecesse de qualquer forma, não dá para saber. Mas mostrou o que eu aprendi com essa constelação, porque a gente aprende com a experiência dos outros. O que eu aprendi? Se você quiser ajudar alguém à força, a pessoa vai ter raiva de você e você não vai ajudar. Não adianta, por mais que você goste da pessoa, é irmão, é parente, não importa. Se você ajudar à força, se impondo, não vai funcionar a ajuda. Para mim, esse é o exemplo. É necessário cuidar da própria dor e respeitar a dor do outro. O que é respeitar a dor nesse exemplo? É perceber que está disponível para ajudar se a pessoa pedir. Se a pessoa não quer ajuda, você vai forçar a pessoa a buscar ajuda. A pessoa vai ficar sentindo raiva. Como que ela vai receber ajuda se ela está com raiva? Mas esse é um desafio. Falar de fora do problema sempre é mais fácil. Mas o que eu estou convidando como olhar é perceber que, às vezes, a nossa vontade de ajudar pode ser muito grande porque toca na nossa dor. Então, eu preciso cuidar da minha dor. Se eu não cuido da minha dor, quando eu tentar ajudar a outra pessoa na dor dela, eu também não vou ouvir a dor dela. Eu vou impor o jeito que eu acho certo. E nessa imposição de um jeito certo, acaba gerando mais sofrimento do que encaminhando para uma solução. Eu nem sei como foi 2011 e 12, eu nem sei como está hoje. Eu não encontrei mais a pessoa. Ou até encontrei por acaso em algum curso que eu participei. Ter medo da constelação fala de uma dor profunda. Ter medo fala de ter medo. É que você não tem medo da constelação, você tem medo de qualquer coisa nova. Certo? Você tem medo de qualquer coisa que faça você achar que você vai não ter controle do que está acontecendo. Entendeu? O medo não é medo da constelação, o medo é o medo de lidar com as emoções. Isso que eu falei é a exceção, não é a regra. As vezes que eu senti intensamente foram pouquíssimas vezes. De muitas e muitas e muitas constelações que eu participei. Então, é medo de situações novas, é medo de não estar no controle, é medo de resolver o problema. Às vezes, o problema que você mantém te faz sentir pertencente à família. Imagina se você não tem mais o problema que todo mundo da sua família tem. Se você não tem mais o mesmo problema que a família, talvez você não pertença mais. E aí, como fica? O desejo de pertencer pode fazer você manter o problema. Então, o medo de abrir uma caixa de Pandora é exatamente a questão, é o medo. É que não abrir a caixa de Pandora não quer dizer que você está no controle. Não lidar com o medo, por medo, já fala do que está aí acumulado, entendeu?
Não tem isso de abrir algo e... Quando eu fui fazer a minha primeira constelação, eu senti medo, eu não sabia o que ia aparecer. E aí eu me surpreendi, que foi tranquilo, não apareceu nada demais. E por algum tempo eu tinha medo do meu eu emocional. Eu achava que o meu eu emocional era rebelde e jogava contra mim. Aí com o tempo eu vi que não, que o meu eu emocional, acho que em 2014, levou 3 anos. Levou pelo menos 3 anos trabalhando, exercitando, fazendo constelação, no meu caso, para eu sentir que esse medo tinha passado. É que só passou quando eu decidi lidar com o medo. O medo, quanto mais você foge dele, mais ele aumenta. Coincidência? Com a tristeza é a mesma coisa. Quanto mais a gente foge da tristeza, mais ela aumenta. Qual é o desafio? Querer sentir a tristeza. Querer sentir o medo. Quando você quer sentir o medo, ele diminui. Quando você quer sentir a tristeza, ela diminui. Diminui pelo menos um pouquinho. É que, como eu falei, são camadas de experiência. Porque tudo que eu estou apresentando nessa aula é um ponto de partida. O que eu quero dizer com ponto de partida? É a camada inicial. Se eu, ao invés de fugir do que eu sinto, eu escolho dialogar com acolhimento, escolho me perguntar como eu cuido de mim, quando eu faço isso, eu já sinto que alguma coisa muda. Já é um movimento que eu não estava experimentando